Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, a nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estar comentando acerca da lição de número 4. Nós estamos estudando essas lições da nossa revista da editora Betel, desse terceiro trimestre. E estamos estudando sobre Provérbios, a sabedoria que edifica vidas. E nós estaremos estudando a lição 4, que vai falar sobre o Senhor ama a verdade, mas abomina a mentira. Lições essas que tem como seu comentarista pastor Samuel Ferreira. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, quero te convidar a conhecer, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem. Tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos lá para a leitura do texto áureo, verdade aplicada e os objetivos da nossa lição. A testemunha, o nosso texto áureo está em Provérbios 14:5, que diz: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Verdade aplicada. Como nova criatura, devemos falar a verdade, viver em verdade para o bem do próximo e a glória de Deus. Nos objetivos da lição, ressaltar as consequências negativas da mentira, saber que a verdade abre as portas do céu e reconhecer a mentira como uma característica da testemunha falsa. Nós vamos ler aqui o texto de referência, está em Provérbios 12, do versículo 17 ao 23. Os irmãos não reparem, mas eu saí alguns dias aí de uma gripe, ainda tem algumas sequelas, a garganta não está muito bem. Tanto é que hoje, em plena noite de sábado, eu estou fazendo aqui esses vídeos, né, para que a gente possa deixar aí, mesmo sabendo que amanhã já é nossa escola bíblica dominical, mas já estou deixando aqui hoje para que as pessoas que nos acompanham no canal e que procuram também acrescentar algumas ideias nossas aqui, as suas mensagens no domingo, tenham a liberdade de fazer. Diz assim Provérbios 12, do versículo 17 ao 23. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Ainda que na introdução vai dizer, nesta lição, veremos que a mentira é uma distorção da verdade com a intenção de enganar o outro. É considerada um pecado grave, porque opõe tanto a santidade quanto a natureza de Deus, que é a verdade. Assim, além de afastar dele quem a profere, a mentira destrói os relacionamentos. Então nós entendemos aqui que o livro de Provérbios, ele não apresenta a sabedoria apenas como um conhecimento adquirido, mas sim como um modo correto de viver diante de Deus e também diante das pessoas. É uma das áreas em que a verdadeira sabedoria se manifesta. É justamente na mesma
na mesma como usamos nossas palavras e conduzimos também os nossos relacionamentos. Esse texto que nós lemos aqui de Provérbios, capítulo 17, ele coloca diante de nós dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da mentira. O da prudência e o da insensatez. Também fala sobre palavras que curam e as palavras que ferem. Então, o texto aqui, ele mostra-nos que aquilo que sai da nossa boca não é algo insignificante. As nossas palavras, elas revelam aquilo que está dentro do nosso coração e podem produzir, sim, consequências profundas na vida, tanto na nossa como de outras pessoas também. A mentira, ela pode até parecer, muitas das vezes, ser conveniente por um determinado momento, mas ela nunca constrói, algo verdadeiramente sólido. Ela pode esconder um erro, ela pode proteger uma aparência, ela pode manipular uma situação ou até conquistar a confiança de alguém ou de inúmeras pessoas por algum tempo. Porém, a gente entende que cedo ou tarde a mentira, ela vem e ela cobra o seu preço. A verdade, já por um outro lado, ela pode ser difícil em determinados momentos, mas ela permanece de pé, porque ela está fundamentada na integridade. E é por isso que o texto que nós lemos aqui de Provérbios, ele apresenta uma verdade espiritual muito séria. Deus não olha apenas para aquilo que fazemos, mas também para a sinceridade com que vivemos. O Senhor, ele ama a verdade, porque a verdade está alinhada com o seu caráter. A mentira, porém, ela contradiz aquilo que Deus, ele é. É por isso que Jesus, ele declarou lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, para o cristão, viver a verdade não é apenas uma questão de boa conduta ou de ética social, mas é uma expressão da nossa identidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vivemos em uma geração na qual a mentira pode ser facilmente disfarçada, compartilhada e até normalizada. Por isso a mensagem de Provérbios, aqui no capítulo 12, que é o nosso texto de referência, continua extremamente atual. A sabedoria que edifica a vida também nos ensina a falar a verdade, rejeitar a falsidade e viver com integridade diante de Deus. A grande pergunta aqui desta lição é simplesmente: eu minto, mas a verdade de Deus governa minha boca, minhas atitudes e as minhas relações? Porque, sabe, irmãos, quem deseja construir uma vida que permaneça verdadeiramente de pé, precisa aprender a edificar a sua vida sobre a verdade. Vamos lá, vamos para o tópico 1 aqui, para que a gente possa meditar. Vai falar sobre a mentira, ela nos afasta de Deus. Então vamos lá. A mentira engana e ilude o próximo. Aprendemos no livro de Provérbios que o Senhor Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, 22. Portanto, ele se agrada de quem é sincero e se afasta da mentira e do engano. Provérbios 3 e o versículo de número 32. Então a gente entende aqui que a mentira parece muitas das vezes
uma coisa pequena, uma palavra alterada, uma informação escondida, uma história aumentada, uma justificativa inventada. Entretanto, diante de Deus, a mentira nunca é algo insignificante. A Bíblia apresenta Deus como o Deus da verdade. Por isso, tudo aquilo que é falso, é enganoso, é deliberadamente distorcido, é incompatível com o caráter daquele que servimos. Aqui em Provérbios 12, nos ensina que os lábios mentirosos, eles são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Confira lá, Provérbios capítulo 12 e o versículo de número 22. Observe o contraste. De um lado, os lábios mentirosos, do outro, aqueles que procedem fielmente. A mentira não apenas prejudica quem está ao nosso redor, ela também compromete a nossa vida de comunhão com Deus, porque nos acostuma a viver uma realidade diferente daquela que apresentamos. A mentira ela pode construir uma aparência diante dos homens, mas não consegue esconder absolutamente nada diante de Deus. No tópico 1 vai dizer que os mentirosos eles semeiam contendas entre irmãos. O sábio teve o cuidado de ressaltar, referindo-se aqui a Salomão, que o Senhor Deus odeia a testemunha falsa, que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 6,19. Esse tipo de comportamento destrói amizades, relacionamentos familiares e profissionais, além de afastar de Deus os mentirosos. Então vamos lá. Primeiro, uma das consequências mais perigosas da mentira é que ela destrói relacionamentos, ela promove divisão. Provérbios, capítulo de número 12 e o versículo de número 18, a Bíblia declara: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe, irmãos, há palavras que entram como uma espada dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de uma igreja e até mesmo em meio a uma amizade. Uma mentira, ela pode começar com uma pequena distorção e terminar em uma grande contenda. Uma pessoa diz algo que não aconteceu, a outra acredita e uma terceira recebe a informação aumentada. E quando percebemos, uma mentira criou uma guerra entre pessoas que deveriam estar vivendo em paz. Por isso, quem semeia mentira não está simplesmente contando uma história falsa. Muitas vezes está semeando desconfiança, divisão, ressentimento e também a contenda. Olha o que diz aqui em Provérbios 16, 28. A Bíblia declara: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Toda pessoa mentirosa e difamadora acaba sendo um instrumento do inimigo justamente para trazer separação, para trazer divisão entre pessoas. Isso é extremamente sério dentro da igreja. O povo de Deus foi chamado para viver em unidade e a mentira trabalha exatamente na direção contrária. Quem ama a verdade não espalha aquilo que pode destruir um irmão. Antes,
de falar, nós precisamos, perguntar. É verdade? É necessário? Vai edificar? Tenho certeza do que eu estou dizendo? Será que eu estou falando para ajudar ou para prejudicar? A sabedoria, ela não consiste em falar tudo o que nós sabemos, mas a sabedoria também sabe quando deve permanecer em silêncio. No tópico 1.2, o bispo Samuel Ferreira, ele fala sobre a mentira como uma escravidão. A mentira é uma escravidão. Então ele diz aqui, o diabo é descrito na Bíblia como o pai da mentira, João 8:44. E ele faz com que a mentira impeça a construção de alicerces sólidos, ao minar a confiança entre as pessoas. Quem mente vira escravo da sua própria mentira, uma vez que não pode se esquecer da falsidade que criou, vivendo preso àquela mentira. E justamente em casos assim que o diabo age, aprisionando e afastando os mentirosos de Deus. Portanto, o cristão deve estar atento e resistir a esse mal, porque a desgraça persegue os pecadores por toda parte, mas os corretos serão recompensados com o bem. Provérbios 13:21. Então aqui nós entendemos que existe uma característica perigosa da mentira e ela exige outras mentiras para permanecer de pé. Quem mente precisa sustentar a primeira mentira com uma segunda, depois uma terceira e depois uma quarta, e precisa lembrar para quem contou, o que contou e também como contou. E aquilo que começou como uma tentativa de esconder alguma coisa pode transformar-se em uma verdadeira prisão. É por isso que no Evangelho de João 8:32, Jesus ele declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Observe que Jesus ele não disse que a mentira liberta. Ele diz que a verdade ela liberta. A mentira ela promete proteção, mas a verdade ela produz a escravidão. A mentira também ela promete saídas, mas ela cria uma outra prisão. A mentira ela promete preservar a imagem, mas ela destrói a integridade. E existe algo ainda mais profundo. Quando uma pessoa mente repetidamente, pode chegar ao ponto de perder a sensibilidade diante da própria mentira. Aquilo que antes provocava peso na consciência começa a parecer literalmente normal. Por isso nós precisamos tomar cuidado com a frase que se diz por aí: é só uma mentirinha. Não existe mentira pequena quando ela começa a ocupar espaço dentro do coração. Apocalipse 21 e o versículo de número 8 apresenta uma advertência severa sobre os mentirosos. A Bíblia não trata a mentira como superficialidade, porque Deus, ele sabe que aquilo que começa nos lábios pode terminar dominando o coração. A verdade, porém, ela quebra ciclos. Quando reconhecemos a verdade, nós confessamos o erro e abandonamos a falsidade. Começamos a experimentar a liberdade da qual já falamos, que Deus, ele deseja, na verdade, para cada um de nós. E aí nós fechamos esse primeiro vídeo falando, aqui o bispo Samuel Ferreira, ele diz: fuja da mentira. Quem vive de mentiras não conhece o prazer de viver com autenticidade.
O livro de Provérbios é uma fonte de orientações para uma vida repleta de verdade, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Provérbios 2, versículos 1 ao 5. Portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos, como ensinou o apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele diz, no capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então aqui a gente entende que a Bíblia, ela não nos ensina simplesmente a mentir menos. Ela nos chama a abandonar a mentira. No versículo 25, que nós lemos aqui, diz, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Existe uma ordem clara, deixai a mentira. Não está dizendo para negociar com ela. Não está dizendo para se justificar. Não está dizendo para alimentar. Não está dizendo esconda uma mentira atrás da outra. Está dizendo fuja da mentira. Porque ela pode até parecer um atalho, mas sempre a mentira, ela cobrará um preço. Provérbios 12 e o versículo de número 19, a Bíblia declara que o lábio da verdade permanece para sempre, enquanto a língua mentirosa dura apenas por um momento. E isso significa que a mentira pode ter vida curta, mas suas consequências são o momento. Então, é importante entendermos isso. O lábio da verdade permanece para sempre, guarde isso, enquanto a língua mentirosa dura apenas por um momento. Então, isso aqui significa que a mentira, ela pode ter, como eu disse, uma vida curta, mas nós entendemos que as suas consequências, elas podem ser bem longas. A verdade talvez ela custe caro no começo, mas ela preserva a consciência. A mentira talvez pareça conveniente no começo, mas pode destruir a confiança no dia de amanhã. Portanto, a sabedoria bíblica, ela nos chama para uma decisão. Se queremos uma vida que edifica, nós precisamos construí-la sobre a verdade. E aqui está uma aplicação poderosa. Não basta falar de verdade na igreja e viver de mentira fora dela. Deus deseja verdade nos lábios, verdade nos nossos relacionamentos, verdade no nosso coração. Porque a mentira, ela pode enganar, mas jamais ela enganará Deus. Ela pode enganar pessoas, mas a Deus ninguém engana. Já diz a palavra do Senhor que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E Deus, Ele procura os fiéis na terra. Só para a gente encerrar, Provérbios 12, 22 está escrito: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. E assim a gente encerra este primeiro vídeo. Espero ter sido útil para você nesse primeiro vídeo deste tópico. Deus abençoe.